Olá, meu nome é Rayana Oliveira, eu sou assistente social do IFRN Campus Ceará Mirim. Hoje eu estou vindo aqui de forma diferenciada para vocês, através de vídeo, para participar desse momento que a gente sempre participa, na Semana de Integração, e falar um pouco sobre o que o serviço social dentro do IFRN faz, e quais são os programas e os auxílios que nós ofertamos para vocês, certo? Então, vou colocar aqui uma apresentação. Inicialmente, desejo a vocês boas-vindas, e vou colocar aqui uma apresentação para falar um pouco sobre o trabalho do serviço social no campus Ceará Mirim e deixar os meus contatos para caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, como eu falei, eu sou assistente social do campus Ceará Mirim e atualmente eu sou a única profissional de serviço social do campus. Eu estou ainda contribuindo de forma remota, mas estou ainda fazendo atendimentos com vocês através de e-mail e também através do Instagram da Coais, que é o @coais.cm, certo? Então, eu vou falar um pouco sobre o que nós do Serviço Social fazemos dentro do IFRN, especificamente no campus Ceará Mirim. Nós somos responsáveis pelos benefícios da assistência estudantil, né? Esses benefícios que a maioria de vocês tem muito interesse, né? Chegam querendo saber as orientações, como fazem para receber, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Nós fazemos a seleção, o acompanhamento e a avaliação dos programas, a gente faz estudo social, relatório e parecer social, realiza entrevista social, faz visita domiciliar quando for necessário, realiza também atendimentos com orientação social, atendimento individual a alunos e pais de alunos, e participamos das ações e campanhas em conjunto com a COAS, que é a Coordenação de Assistência Estudantil, que vocês vão ter um momento aí para conhecer os outros profissionais que compõem essa coordenação, certo? Então, a parte que vocês mais têm interesse em relação aos programas e auxílios. Nós temos os 3 principais programas que ofertamos aqui no Campus Ceará Mirim, que é o Programa de Apoio à Formação Estudantil, o Auxílio Transporte e o Programa de Alimentação. Temos também os auxílios eventuais e temos também a concessão de fardamento gratuito. Esses 3 primeiros programas que eu falei que são principais, eles acontecem por forma de edital. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e depois eu vou explicar como faz para se inscrever. O programa de apoio estudantil, que vocês, né, na instituição, ao longo do período que vocês vão permanecer, é conhecido como o programa das bolsas, né? Como faz para ser bolsista? Geralmente, os estudantes me procuram perguntando. Esse programa, ele tem por finalidade proporcionar ao estudante em situação de vulnerabilidade social apoio financeiro através da concessão de uma bolsa, e que tem o objetivo de ajudar na manutenção dos estudos dos alunos, bem como proporcionar para eles uma experiência antecipada da atividade profissional. E como é que acontece esse programa? Os alunos selecionados, eles têm, né, eles são direcionados para alguns setores do campus, e eles fazem lá atividades de administração, de suporte administrativo, e na maioria das vezes, auxiliando os servidores em algum tipo de trabalho ou de serviço, algum atendimento, vai depender de cada setor que o estudante vai se enquadrar. O estudante precisa estar diariamente nesse setor a qual ele é direcionado, e ele tem uma carga horária de 15 horas semanais, que são 3 horas por dia, de segunda a sexta, certo? Eles recebem, os alunos que participam desse programa, recebem uma bolsa no valor de R$ 300 e são também bolsistas do programa de alimentação, que a gente vai falar um pouco mais na frente, certo? Eles são bolsistas de alimentação porque eles passam mais de um turno na escola. Ou seja, como eu falei, tem que dar uma carga horária de 3 horas por dia. Então, se você estuda pela manhã, você vai fazer parte do programa de apoio à tarde, ou à tarde pela manhã. Ou se estudar à noite, pode ser pela tarde ou pela manhã, certo? Então, os alunos selecionados, eles já são bolsistas de alimentação para fazer essa refeição e permanecer na instituição.
O programa, para concorrer a ele, né, precisa possuir disponibilidade de um turno, como eu falei, precisa estar no campus, não pode ter nenhum vínculo empregatício, nenhum tipo de estágio remunerado ou outra bolsa, precisa ser aprovado na seleção, preferencialmente não está reprovado e também não está no primeiro ano do curso, né? Vocês geralmente ficam tristes quando nós chegamos nesse ponto. Por quê? Porque quando vocês estão chegando na escola, é muita informação, são muitas coisas, muitas novidades. Então, a princípio, os alunos do primeiro ano, eles não são selecionados para esse programa, porque ele demanda uma quantidade de tempo já muito grande dentro da instituição, com as atividades do programa. Outro auxílio que a gente tem é o auxílio transporte. Esse auxílio, né, ele tem o objetivo de atender aos alunos que moram em alguns municípios ou regiões que não têm transporte público gratuito para o seu trajeto casa-escola-casa. O valor pago do transporte ele é relativo, ele é calculado com base na distância e nos custos do trajeto, e também pelas questões da avaliação socioeconômica. Então, esse valor concedido ele é variável e pode ser total ou parcial. Como assim, Rayana, esse valor é variável? Às vezes você pode morar perto de um colega e ele receber um valor e você outro, porque tem outras circunstâncias que vão ser consideradas nesse cálculo do valor, tá certo? Então, por isso que a gente diz que ele é variável. E ele pode ser total, quase nunca é, eu já vou adiantando para vocês, ou parcial, que é como a gente faz. Como nós temos uma limitação muito grande de recursos, a gente não consegue atender a todos os estudantes. Então, para atender a maior quantidade de estudantes possível, a gente tenta fazer esse atendimento parcial para atender o maior número de alunos. Certo? Esse auxílio ele é pago antecipadamente. O que quer dizer? Quando for no início do mês de maio, eu vou receber o valor referente àquele mês. Quando for no início de junho, referente àquele mês. Por que a gente diz isso? Porque normalmente, quando os alunos não sabem dessa informação, eles ficam esperando receber no início de todos os meses. E quando vocês têm férias ou recessos escolares, esse valor não é pago. O auxílio transporte ele não é pago durante férias e recesso. Então, durante aquele mês que tiver férias ou recesso, ou você não vai receber, ou vai receber proporcional aos dias que tiver aula, certo? E esse auxílio ele é destinado exclusivamente para pagar transporte, não pode ser direcionado para outra finalidade. O programa alimentação, ele, como o próprio nome já diz, ele tem que visa atender, né, as necessidades de alimentação dos estudantes que permanecem na instituição por 2 horários, né, no horário inverso das suas aulas, para atividades acadêmicas, seja para dependência, seja questões de bolsa. Para ser participante, ele precisa se inscrever e ser selecionado. Aqui no Campus Aramirim, nós ofertamos almoço e jantar. Esse programa, atualmente, ele está suspenso, porque a gente está com o processo de licitação, né, ainda correndo para a empresa que vai ofertar essas refeições. Mas a gente está com o processo seletivo aberto, então todo mundo que tem interesse, que atende aos critérios, precisa se inscrever para que, assim que for possível iniciar, a gente já saber quem são os estudantes que vão participar desse programa. Todos os bolsistas de apoio, como eu já havia falado, são bolsistas de alimentação. Para participar desse programa, é necessário realizar o cadastro biométrico no SUAP. Esse cadastro é quando vocês cadastram lá digital, e a partir desse cadastramento da digital é que vocês podem solicitar a refeição ou ser participantes fixos desse programa. Então, todo dia existe uma quantidade de vagas para o programa de alimentação. Por exemplo, são 100 refeições por dia. E existem aqueles alunos que já são beneficiados automaticamente. Só que todos esses alunos, eles têm um horário para justificar nos dias que eles não forem fazer aquela refeição. Por exemplo, hoje eu sou participante do programa e hoje eu não vou precisar ficar no outro turno na escola. Então, eu tenho que ir até às 9 horas, quando for almoço, e até às 16, quando for jantar, comunicar lá no SUAP, no sistema que vocês já devem ter conhecido, né? Precisa justificar que não vai fazer essa refeição.
Essas refeições que não vão ser feitas, essas sobras, elas são direcionadas para os alunos que podem solicitar diariamente essa refeição. Então, da mesma tem os alunos que vão ficar fixos nesse programa, vão participar do processo seletivo, tudo direitinho, e tem os alunos que eles, com esse cadastro da biometria, da digital, eles podem solicitar via SWAP quando for esporadicamente ficar no campus. Ah, eu não tenho atividade extra, não me inscrevi, não tenho atividade, ou até sou participante, mas só recebo 2 dias, só recebo terça e quinta, e hoje é quarta, eu vou precisar ficar. Então, eu posso solicitar lá via SWAP. E não é garantido de que esses alunos que vão solicitar vão fazer essa refeição, isso é muito importante. Vocês vão solicitar, mas vão aguardar sair o resultado no próprio SWAP, se vocês tiveram aquela refeição deferida ou não. Esse resultado ele sai aproximadamente às 11 horas para o almoço e aproximadamente às 17 horas para o jantar. Então, os alunos que são, que a gente chama de avulsos, eles não têm garantia da refeição. É importante frisar isso, porque às vezes os alunos, agora, quando estão chegando, entendem de forma errada. Vocês podem solicitar esporadicamente no dia que vão precisar ficar? Pode. É garantido? Não. Os únicos que têm garantia dessa refeição são os alunos que passaram pelo processo seletivo, foram selecionados e têm aqueles dias, ou os 5 dias, ou 3, 4 dias, enfim, de acordo com cada situação, que for cadastrado como participante fixo desse programa, certo? Lembra que eu falei que precisam justificar quando não for fazer aquela refeição? Esses participantes que eles são fixos, eles podem faltar, mas eles devem comunicar. Caso eles faltem e não comuniquem no SWAP, eles vão ter a participação bloqueada. Eles têm direito a faltar 3 vezes dentro de 30 dias, sem justificativa, mas na terceira eles ficam bloqueados e eles têm que procurar o serviço social para justificar. E mesmo após essa justificativa, eles ficam um período de 1 semana sem poder fazer nenhum tipo de refeição, porque fica uma penalidade por não ter justificado as refeições que faltaram, certo? Então é muito importante os alunos que são participantes fazer essa justificativa, porque quando vocês não fazem, há um desperdício dessa refeição. E essa refeição é recurso público e a gente precisa ter muita seriedade quando lida com recurso público.